E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz energética mundial, né? Como que o mundo se comporta em relação à sua energia, petróleo, gás natural, carvão, biomassas, energias renováveis, não renováveis, problemas ambientais ligados à energia. Bom, a maior parte da energia mundial, da matriz energética mundial, vai ser combustíveis fósseis. Então, não são renováveis. Para a gente saber quando está em dúvida se um tipo de energia, um tipo de combustível é renovável ou não, pense na vida humana. Por exemplo, é possível você gerar petróleo num ciclo de vida humana? Não. Demora milhões e milhões de anos para você gerar petróleo. Então, não renovável. Água, por exemplo, a hidrelétrica. Você gera água no ciclo de vida humana. Você chove e você gera água. Então, é renovável. Cana-de-açúcar, por exemplo, também, em alguns meses tem cana-de-açúcar, então é renovável. Urânio, demora milhões de anos para se gerar urânio na natureza, então é não renovável. Carvão, mesma coisa. Gás também. Então, pense se está em dúvida se algo é renovável ou não, pense no ciclo de vida humana. Se é possível você gerar esse tipo de combustível num ciclo de vida humana, então é renovável, ok? E bom, esse tipo de energia vai agredir muito o meio ambiente através do gás de efeito estufa, né? E tivemos aí um acordo de Paris em 2015, que foi um acordo aí com vários países para começar a pensar, a dar uma brecada na produção de petróleo, para mudar um pouquinho aí nessa matriz energética, mudar do petróleo para usar energia elétrica, né? Para você começar a energia aí, usar nos carros, nos ônibus, nas motos, né? Nas casas também, você gerar energia aí solar, energia mais limpa, né? Então, os países aí, se não me engano, os países europeus têm um acordo para até 2030, alguma coisa assim, se não me engano, banir automóveis de combustível fóssil, totalmente combustíveis elétricos, né? Carros elétricos. Também não pensem que essa aqui é a solução. Você ter um carro elétrico é a solução para o meio ambiente. Não, para você gerar a bateria, você montar a bateria de um carro elétrico, ela vai lítio. E esse lítio, né, que é um elemento químico, ele para ser extraído da natureza, para ser extraído de países pobres, como Bolívia, países ali da África, e ele é muito poluente. E na hora de produzir essa bateria, você não vai gerar problemas ambientais, porém gera problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, e também, depois, vamos supor que o carro fique defasado, você compra um Tesla, e depois de 10 anos, onde vai descartar esse Tesla? Essa bateria gigantesca do Tesla, desse Tesla, vai descartar onde? Então, é muito complicado, né? Então, para a gente dar uma freada, porém, não é uma energia 100% limpa, ok? Bom, o petróleo vai ser aí o 01, né? Vai ser aí o mandante do combustível aí que mais a gente utiliza no mundo. E bom, ele vai ser para combustível de carro, de automóvel, etc. E para termoelétricas, né? O que é uma termoelétrica? Uma termoelétrica é como se fosse, imagina ali um caldeirão de água, né? Um caldeirão com água dentro, e você vai esquentar essa água com algum tipo de combustível. Pode ser petróleo, pode ser carvão, pode ser um tipo de biomassa, lenha, cana-de-açúcar, bagaço, pode ser qualquer coisa. Vai esquentar essa água. Quando você esquenta essa água, vai gerar um vapor ali em cima ali. Esse vapor vai gerar turbinas que vão gerar energia para a cidade, para as casas, etc. Então, isso vai ser as termoelétricas, ok? É um combustível fóssil, então ele não é renovável, demora milhões e milhões de anos através de soterramento aí de material orgânico para gerar o petróleo, ok? As maiores reservas vão estar no Oriente Médio, porém os maiores produtores vão ser Estados Unidos e Rússia. Então percebam que tem um probleminha aí, né, em maiores reservas e maiores produtores. E também aqui no Oriente Médio vai estar aqueles países lá como Catar, Dubai, Emirados Árabes, Irã, Iraque, os países dos sheiks árabes. Então esses caras vão ficar ricos, né? São lá trilhardários, lá tem aquele Lamborghini, tem um monte de carro, mansões, tigres, né? Aqueles caras tem um monte de animal silvestre, elefante na sua casa, tem tigre, devido ao petróleo.
A gente começou a utilizar o petróleo depois da segunda revolução industrial, né? Então, quando a gente começou a usar o petróleo foi depois da segunda revolução industrial. E antes da década de 60, quem explorava o petróleo eram as sete irmãs, né? Aí a Shell, Chaco, eram empresas europeias e norte-americanas que exploravam o petróleo nesses países pobres. Eles iam lá, pegavam o petróleo ali e levavam para fora, e exportavam para fora, para virar gasolina, óleo diesel, etc. Na década de 60, foi criada a OPEP, a Organização dos Países Exploradores de Petróleo. O que eles fizeram? Eles nacionalizaram o petróleo. Falaram, a partir de agora, quer vir aqui explorar o petróleo? Ok, pode vir aqui, mas paga um preço justo. Porque a partir de agora, o petróleo no nosso país. Então, a partir da década de 60, você criou aí, começou a criar, né, esses países aí do Oriente Médio começaram a realmente ficar ricos, né? Dubai, Catar, Emirados Árabes começou realmente a ficar muito rico, né? A partir da criação da OPEP. Bom, a gente vai ter duas crises de petróleo, duas guerras. A primeira aqui, em 73, foi entre Israel e Palestina, uma guerra que ocorreu aí. E a segunda crise foi entre Irã e Iraque, uma outra guerra também entre Irã e Iraque. Então aqui o preço do petróleo quase duplicou, triplicou de preço. Então o barril do petróleo. Então era, sei lá, 2x o preço do petróleo, foi quase 10x o preço do petróleo. Então, países que dependiam do petróleo como matriz energética, como o Brasil, por exemplo, sofreram muito. Ficaram ali, e agora? O que a gente vai fazer? Então a Petrobras, nessa época aqui, ela sofreu muito. E foi a partir que a gente criou ali o programa do Proálcool, né, para gerar energia através do etanol, né? Que você, como botar gasolina no carro, você colocaria agora o etanol. Foi a partir dessa época aqui, quando teve a primeira crise do petróleo, ok? Bom, carvão mineral vai ser o segundo aí que a gente mais utiliza. Não confunda o carvão mineral com o carvão vegetal, ok? O mineral vai ser um minério, vai ser uma rocha, que está lá embaixo da terra, lá, muito rico em carbono. Se fizer um churrasquinho com carvão mineral, vai pegar um câncer, provavelmente. Já o carvão vegetal, a gente usa aí no churrasco, né? No churrasco de final de semana. E como é que ele é produzido? Eles pegam lá a lenha pegam alguma árvore, né? Um tipo de lenha, de algum tipo de árvore, ressecam ele, esquentam ele bem devagarzinho, vai ressecando, e a partir daí ele vai virar um carvão vegetal, ok? O mineral vai ser um minério, vai ser lá embaixo da rocha, lá no fundo da terra, ok? É um combustível fóssil e ele agride muito, mas muito o meio ambiente. O efeito estufa é muito forte em relação ao carvão mineral. E também é não renovável. Ele vai ser barato e abundante, porém ele agride muito, mas muito o meio ambiente. É muito forte a poluição que é gerada a partir aí do carvão. Bom, aqui eu coloquei aqui os tipos de carvão para saber do melhor para o pior, né? Aqui em ordem, que tem mais carbono, que tem mais energia para ser gerada. Então, o antracito vai ser melhor, depois a rulha, o lignito e a turfa. São tipos aí de carvão em relação ao carbono, né? A porcentagem de carbono que eles têm cada um. Bom, as maiores reservas: Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Índia. E a maior produção vai ser da China, né? Quem aí é mais velho vai lembrar da Olimpíada de Pequim, né? Eu era mais novo, devia ter meus 12, 13 anos mais ou menos, eu lembro mais ou menos, que foi uma época que, nessa época da Olimpíada, eles pararam de produzir, as indústrias que era produzida a carvão, pararam as atividades para despoluir o ar da China. E mesmo assim, quando aparecia reportagem de rua com os repórteres, era uma nuvem de fumaça absurda. E é por isso que eles usam máscara lá nesses locais, porque a poluição é muito forte na China em relação ao carvão mineral. Hoje em dia isso está mudando, né? Estão investindo muito em energia mais limpa, energia elétrica, em carros elétricos, ônibus elétricos, motos, né? Carros, etc. Porém, ainda é muito forte ainda em algumas regiões. Regiões industriais, indústria pesada, realmente, não utilizam muito ainda o carvão mineral, ok? Mas eu lembro que nessa época foi muito marcante para mim de ver o repórter na rua com uma fumaça absurda por causa da poluição que tinha na China nessa época. Bom, o gás natural vai ser um pouquinho menos também. Bom, também é combustível fóssil, então aonde tem
petróleo vai ter gás natural, onde tem gás natural vai ter petróleo. Inclusive aqui no Brasil, no pré-sal, primeiro acharam o gás natural, depois acharam o petróleo. Então essa curiosidade aí. Bom, ele vai agredir muito, vai influenciar, né? Ele vai aumentar o aquecimento global e também é não renovável, ok? Ele vai ser menos poluente, né? Vai ser um gás que polui menos, aí, vai poluir um pouquinho menos, porém ainda é muito forte ainda. Quem vai ser os maiores produtores? Rússia, Irã e Catar. Aqui eu coloquei um asterisco para a gente né, discutir uma questãozinha aí, hoje que está correndo hoje em dia, né, hoje 2022, em relação à Rússia e à Ucrânia. Porque a Rússia ela vai ser o país que vai esquentar a Europa Ocidental, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Suíça, Suécia, todos esses países ali da Europa Ocidental, Europa Central ali, eles que vão esquentar esses países no frio. Você vai ter gasodutos que vão da Rússia, que vão distribuir ali para todos os países europeus. Então, essa guerra que está correndo agora aí entre Rússia, Ucrânia e Europa, é uma guerra não só física, de armas, né, de fronte de batalha, é uma guerra política, porque a Rússia tem ali uma carta na manga de falar, ó, beleza, vai criar sanções em cima de mim, vai criar sanções políticas, econômicas, vai me bloquear? Ok, eu vim aqui, fecho a minha torneirinha de gás e vocês morrendo de frio no inverno. Então, a Rússia, e mais do que isso, a Rússia pode parar de vender para a Europa, porque ela vai ter ali gasodutos que vão para a China. E a Rússia e a China são assim, ó, bem amiguinhas. Então ela pode parar de vender para a Europa e continuar vendendo para a China. Então, a Rússia tem essa carta na manga de falar, ó, beleza, vai criar sanções em cima de mim, vai me bloquear aqui minha economia? Ok, eu vou aqui, fecho minha torneirinha, se morrem de frio aí no inverno. Ok? Então, e não só isso, não só e esses gases estão no fogão, não no chuveiro, no aquecimento, nos carros. Então, cara, realmente a Rússia esquenta a Europa. Ok? Bom, a biomassa vai ser 10% aí, bem pouquinho, vai ser a queima de material orgânico não fóssil. Então pode ser cana-de-açúcar, milho, beterraba, bagaços de material orgânico, lixo, lenha. Então vai ser qualquer tipo de material orgânico que você queime, vai ser a biomassa, ok? Ela vai gerar gás de efeito de estufa, porque tudo que você queima, tudo que você gera fogo, gera fumaça, vai gerar gases de efeito de estufa. Só que, para a gente plantar, quando a gente planta ali a cana-de-açúcar, quando a gente planta o milho, a beterraba, essas plantas vão fazer o quê? Fazer fotossíntese. E quando a plantinha faz fotossíntese, ela coleta, né, ali, lembra da aulinha lá do 6º ano, 7º ano, da fotossíntese? Então, a plantinha vai captar esses gases carbônicos e oxigênio da natureza. Então, ela meio que vai limpar ali vai limpar a atmosfera. Então, quando ela gera gases quando você vai queimar para gerar energia, porém, quando ela vai ser plantada novamente, ela vai captar de volta. Então, meio que a conta fica 0 a 0, fica ali meio que elas por elas, ok? Então, esse é meio que um argumento para se utilizar a biomassa, porque ela gera gás de efeito de estufa, porém, ela mesmo consome depois, quando ela ser renovada, ok? E também ela é renovável, né? Você pode plantar cana, pode plantar milho, beterraba, etc., no ciclo de vida humano, ok? Está associado a países pobres com por quê? Eles seriam uma forma aí de gerar energias de outra forma. Então, se você tem um país que não tem petróleo, não tem carvão, não tem gás natural, vai queimar lixo, basicamente, vai gerar energia de alguma forma, né? Então, a países pobres. Por exemplo, aqui, o Brasil, né? O Brasil aí vai ser o maior produtor de etanol do mundo, né? Com cana-de-açúcar. Depois, Estados Unidos, Alemanha, e é isso, né? Os Estados Unidos com milho e a Alemanha com a beterraba, ok? Bom, agora aqui a nuclear. Bom, a nuclear é um tipo de energia controversa, né? Porque você pode ver aqui que ela não é renovável, né? O urânio não é renovável, porém, ela não contribui nada, ela para o aquecimento global, ela não agride o meio ambiente
na geração de energia. A nuclear, ela vai ser uma energia, um tipo de energia meio controversa. Por quê? Ela vai ser não renovável, então o urânio não é renovável, né? Você não consegue criar urânio de uma hora para outra, demora alguns milhões de anos aí para gerar urânio. E também, só que ela não contribui nada para o crescimento global. Então ela não vai gerar problemas ambientais na produção de energia nuclear. Só que, aí obviamente também, ela também tem um alto rendimento, muito pouco urânio, esquenta muita água. Como é que funciona uma usina nuclear? Como é que funciona assim? Basicamente, né, fazendo aqui uma simplificação. A gente vai ter um caldeirão de água, lembra lá da termoelétrica? A mesma coisa da termoelétrica. Um caldeirão de água, né? E você vai pegar ali o urânio e pegar o urânio enriquecido e jogar ali dentro. Esse urânio está radioativo, ou seja, ele é muito quente, tem muita energia. Ele vai aquecer essa água, que vai gerar vapor, que vai girar a turbina lá em cima, vai gerar energia. Estou aqui simplificando, obviamente que é algo muito simples, né? Vai ter vários processos, várias nuances que vão ali, né? Que vão ter ali dentro, e vai simplificando, é assim. Vai ter um caldeirão de água, vai jogar ali dentro ali o seu urânio, esse urânio vai esquentar a água, essa água vai gerar um vaporzinho, vai gerar um vapor, né? Muito forte, obviamente, porque é muito quente, que vai girar ali as turbinas e gerar energia. Então, é uma energia limpa. Você só esquentou a água ali, só, né? Você vai estar fazendo o seu fogão ali, né? Fogão de casa, mesma coisa. Só que o lixo nuclear e acidentes são um problema muito forte, né? Aqui o lixo nuclear, de que forma? A água que você esquenta, ela não é radioativa, essa água não tem nenhum tipo de problema. Porém, o urânio é um problema. Por quê? O urânio, ele é radioativo, ele dá câncer de pele, você morre, né? Você vai se encostar no urânio, você morre. Vai pegar câncer, você vai derreter, basicamente. Então, o urânio, quando ele entra em contato com a água, ele vai gerar energia. Ele vai gerar energia, e vai perdendo força, perdendo energia. Chega um momento que ele não é mais suficiente para gerar energia ali para as turbinas, porém, ele ainda é muito radioativo. Você fica ali meio que um impasse. Ele ainda é muito radioativo, porém não é o suficiente para gerar energia ali nas turbinas. E o que você faz com esse urânio? O que você faz com ele? Você estoca embaixo da terra ou vende para países pobres que vai dar para alguma coisa. Vai usar para alguma coisa esses países pobres. Então é um problema ambiental muito forte. O que eles mais fazem é botar nos barris ali de chumbo e guardar embaixo da terra. E ficar lá por anos e anos. Esperando uma hora que ele, depois de milhares de anos, esse urânio vai já deixar de ser radioativo. Vai demorar muito, né? E os acidentes, nem preciso falar nada, né? Temos aí Chernobyl e Fukushima, dois exemplos claros de que acidente nuclear é muito perigoso, né? E Chernobyl ainda é pior ainda, é um exemplo do que não fazer, né? Chernobyl aí, inclusive tem até uma série que eu recomendo muito vocês verem, a série lá da HBO, da HBO, Chernobyl, que ela é meio que uma série documental, é uma série que conta a história como foi, né? De como que a negligência lá da União Soviética foi muito forte em cima disso ali. Eles queriam esconder o problema, então foi muito pior do que poderia ser, né? Então, você não lida bem com a sua energia nuclear, pode ocorrer acidentes e pode gerar um problema muito grande para o seu país. Então, por isso, os países meio que se afastam um pouco da energia nuclear, ok? E produtores temos os Estados Unidos, França e Japão como os maiores produtores de energia nuclear do mundo, ok? Bom, a hidrelétrica aqui vai ser aí bem pequenininha, porque depende muito de condição geográfica, né? A hidrelétrica vai ser uma energia renovável, então aí água basicamente, né? E vai liberar um tipo de gás de efeito estufa, então não vai agredir o meio ambiente. Combustível barato, né? Porque é água, basicamente água, se choveu tem água, se tem rio passando tem água, e ela não polui o meio ambiente. Porém, em contramão disso, temos desvantagens. As desvantagens são muito grandes também. O lago artificial que é gerado quando você vai construir uma hidrelétrica é muito grande. Porque pensem, você tem ali um rio passando, uma cachoeira, né? Um rio passando ali bonitinho, pá. Coloca ali uma barreira nesse rio, coloca ali algo que vai barreirar essa água. Aqui, atrás, a água estava passando aqui, né? Bonitinho assim, passando para lá, o recurso do rio bonitinho, pá. Colocou ali uma barreira,
vai gerar aqui uma região, vai gerar um lago artificial aqui muito grande. O que vai ocorrer? Vai ter que deslocar a população ribeirinha, você vai matar a árvore, matar a vegetação, desequilibrar ecologicamente uma região. Então, peixes, animais terrestres, aves que ficam por aquela região ali, não vão ficar mais ali, porque não vai ter mais nada, vai ser só água agora, a partir de agora. Então, é muito complicado você construir uma hidrelétrica. E também a obra em si da hidrelétrica é uma obra faraônica, uma obra gigantesca você construir uma hidrelétrica. Porque né, é uma barreira de água, é uma barragem muito grande. Então pode ter corrupção, morte de trabalhadores, problemas políticos, problemas sociais, econômicos. Então, a hidrelétrica em si é um problema, né? Ela precisa ser construída, é um problema em si. E bom, depende muito, obviamente, da condição natural. Se você mora num deserto, é impossível ter uma hidrelétrica. Né? Depende de ter rios. E não só rios acachoeirados, rios que tenham cachoeiras. Né? Não pode ser um rio de planície, como é o Rio Amazonas. É impossível, não tem como. Tem que ser um rio que tenha cachoeira, tem rio que tenha queda d'água. Ok? E também, obviamente, vai ocorrer um cálculo de, beleza, a gente colocar uma barragem aqui, o lago que vai gerar vai ser X. Pode ocorrer desse lago que foi calculado para ser X, ele ser Y, ele aumentar mais ainda do que ele foi planejado, morrer mais ainda a região de habilitação não era pensado, não era planejado. Então, problemas ambientais ligados à hidrelétrica é muito grande, ok? Aqui, por último, outras fontes que a gente tem também aí na Terra, que a gente pode utilizar. E aqui, mais importante, vai ser a solar, né, que deve ser a energia do futuro. Né, o sol está aí de graça, hoje em dia já tem casas, né, que tem muito dinheiro, porque é muito caro ainda. Né? Tem casas, tem alguns tipos de comércio, shoppings, que utilizam a energia solar. Então, você tem algum incentivo do governo, né, de empresa de energia, ou dá um incentivo fiscal, abarata a sua conta de luz, ou ela compra a sua energia, né, ela compra a sua energia que você gera e você não usa. Então, só que ainda é muito caro. Né? Você colocar um painel solar, colocar um transformador, colocar uma bateria, é muito caro ainda. Então é algo inacessível. Mas no futuro, provavelmente a gente vai ter aí algumas casas, algumas pessoas já tendo mais um acesso à energia solar. Porque né, o sol está de graça. Né? Eu tenho o xisto, aí a energia eólica, a maremotriz e a geotérmica. Energias aí que são mais fracas. Né? Os países aqui que são os países que usam esse tipo de energia. Ok? Essa galerinha, espero que vocês tenham gostado. Valeu!